Você já parou para pensar no que realmente acontece quando você faz uma pergunta para uma inteligência artificial? Tipo, quando você pede para uma IA criar uma imagem, escrever um texto, ou até mesmo te ajudar com a lição de casa. A gente vê a resposta aparecer na tela, quase como mágica. Mas por trás dessa mágica, existe uma estrutura gigantesca e complexa. E essa estrutura tem um apetite voraz. Não apenas por eletricidade, mas também por algo que a gente nem imagina: água. Muita, mas muita água mesmo. É um lado da tecnologia que pouca gente conhece, mas que tem um impacto enorme no nosso planeta e que precisamos começar a discutir agora mesmo. A verdade é que a inteligência artificial não vive na nuvem, como a gente costuma dizer. Ela vive em prédios gigantescos e super protegidos, cheios de computadores. Esses prédios são os chamados data centers, ou centros de dados. Pense neles como o cérebro físico da internet e das IAs. Cada busca que você faz, cada foto que você posta, cada conversa que você tem com um chatbot, tudo isso é processado nesses lugares. Para treinar uma IA poderosa, como as que vemos hoje em dia, são necessários milhares de processadores superpotentes trabalhando juntos, sem parar, por dias, semanas ou até meses. E todo esse trabalho gera uma quantidade absurda de calor. E é aí que a água entra na história. O principal motivo pelo qual as IAs consomem tanta água é para não superaquecerem. Imagine milhares de computadores potentíssimos, todos funcionando ao mesmo tempo no mesmo lugar. A temperatura subiria tanto que eles simplesmente parariam de funcionar ou até queimariam. Para evitar esse desastre, os data centers precisam de sistemas de resfriamento massivos. E a forma mais comum e eficiente de fazer isso é usando água. A água é bombeada através de um sistema complexo para absorver o calor dos equipamentos e depois é resfriada para ser usada de novo, num ciclo constante que exige um volume gigantesco desse recurso precioso. Então, cada vez que interagimos com uma IA, estamos, indiretamente, acionando esse ciclo de resfriamento. Uma simples conversa com um chatbot pode parecer inofensiva, mas quando você multiplica isso por milhões de pessoas fazendo perguntas o tempo todo, o consumo de água se torna gigantesco. Uma pesquisa recente mostrou que uma conversa com uma IA pode custar cerca de meio litro de água. Pode não parecer muito, mas some isso ao longo de um dia, com bilhões de interações acontecendo no mundo todo. A conta começa a ficar assustadora e nos mostra que o progresso digital tem um custo físico e ambiental bem real. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nesses data centers. Imagine um armazém do tamanho de vários campos de futebol. Agora encha esse armazém com corredores e mais corredores de armários de metal. Dentro de cada armário, dezenas de computadores, chamados servidores, estão empilhados, piscando luzes e zumbindo sem parar. É uma visão impressionante. Esses servidores são o coração pulsante da era digital, guardando e processando uma quantidade de informação que é difícil até de imaginar. Eles são a casa do seu e-mail, das suas redes sociais e, claro, das inteligências artificiais que estão se tornando cada vez mais parte do nosso dia a dia. É um verdadeiro universo de dados. O grande desafio desses lugares, como já falamos, é o calor. Cada um desses servidores funciona como um pequeno aquecedor. Agora, multiplique isso por centenas de milhares. O resultado é um ambiente que ficaria mais quente que um deserto se não fosse controlado. Para combater esse calor, os data centers usam sistemas de ar-condicionado industriais e, principalmente, torres de resfriamento. Essas torres funcionam de um jeito parecido com o nosso corpo. Quando sentimos calor, nós suamos. A evaporação do suor na nossa pele nos ajuda a esfriar. Nas torres de resfriamento, a água quente vinda dos servidores é exposta ao ar, e uma parte dela evapora, levando o calor embora e resfriando o resto da água. Esse processo de evaporação é o principal responsável pelo consumo de água. A água que evapora para a atmosfera precisa ser reposta constantemente para que o sistema continue funcionando.
É como encher uma piscina que está sempre evaporando sob o sol forte. Além da evaporação, parte da água também é descartada para evitar o acúmulo de minerais, o que também contribui para o consumo total. É um ciclo contínuo de uso e reposição. Por isso, a localização de um data center é uma decisão estratégica. Muitas vezes, eles são construídos perto de rios ou grandes fontes de água para garantir esse suprimento essencial. A quantidade de água usada é tão grande que é difícil visualizar. Um único data center de grande porte pode consumir a mesma quantidade de água que uma cidade pequena. Pense em milhões de litros por dia, todos os dias do ano. E com o crescimento exponencial da inteligência artificial, a demanda por data centers maiores e mais potentes só aumenta. Isso significa que, se não encontrarmos novas soluções, a sede da tecnologia por água vai se tornar um problema cada vez maior, competindo diretamente com o consumo humano e a agricultura, especialmente em lugares onde a água já é um recurso escasso. Para entender a dimensão real do problema, vamos olhar para os números. As grandes empresas de tecnologia, que estão na vanguarda da revolução da IA, já estão relatando um consumo de água impressionante. A Microsoft, por exemplo, admitiu que seu consumo de água aumentou 34% em um único ano, chegando a quase 6,4 bilhões de litros. Isso é o equivalente a mais de 2.500 piscinas olímpicas. Esse aumento está diretamente ligado à sua forte aposta em inteligência artificial, incluindo o treinamento de modelos como os que alimentam o ChatGPT. É um número que choca e mostra o custo oculto por trás dos avanços que usamos. O Google também não fica para trás. A empresa consumiu mais de 21 bilhões de litros de água em um ano para seus escritórios e, principalmente, para seus data centers. Uma parte significativa desse consumo acontece em regiões que já enfrentam estresse hídrico, ou seja, onde a demanda por água é maior que a oferta. Por exemplo, apenas 3 de seus data centers nos Estados Unidos consumiram bilhões de litros de água de fontes locais. Isso gera uma preocupação enorme, pois a tecnologia que deveria nos ajudar a resolver problemas acaba criando outros, competindo por um recurso vital com as comunidades locais. O mais curioso é que esse consumo não acontece apenas para manter os sistemas funcionando. O treinamento de um grande modelo de IA é um dos momentos de maior consumo. Estima-se que treinar um modelo como o GPT-3, um dos predecessores das IAs atuais, pode ter consumido cerca de 700 mil litros de água. Isso é o suficiente para produzir 370 carros. E os modelos mais novos, como o GPT-4, são muito maiores e mais complexos, o que significa que seu custo em água foi provavelmente muito, mas muito maior. Cada nova versão de uma IA, cada avanço, vem com uma pegada hídrica gigantesca. Esses exemplos deixam claro que o desenvolvimento da IA tem um impacto ambiental e social direto. Em regiões áridas, como partes do oeste americano, onde muitos data centers estão localizados, desviar bilhões de litros de água para resfriar computadores pode agravar secas, afetar a agricultura e deixar comunidades inteiras com menos água disponível. Isso cria um dilema ético. Até que ponto o desenvolvimento tecnológico pode avançar sem considerar suas consequências para o meio ambiente e para as pessoas que dependem desses recursos para sobreviver? É uma pergunta complexa e urgente. A boa notícia é que, agora que o problema está vindo à tona, já existem pessoas e empresas pensando em soluções. Não podemos simplesmente parar de usar a IA, mas podemos e devemos torná-la mais sustentável. Uma das principais frentes de trabalho é a busca por tecnologias de resfriamento mais eficientes. Em vez de usar água fresca que evapora, algumas empresas estão testando sistemas de circuito fechado, que resfriam a água sem expô-la ao ar, quase eliminando a perda por evaporação. Outra ideia é o resfriamento por imersão.
onde os servidores são mergulhados diretamente em um líquido especial que não conduz eletricidade, mas que é ótimo para absorver calor. Além de mudar a tecnologia de resfriamento, a localização dos data centers também é fundamental. Construir novos centros de dados em climas mais frios, como nos países nórdicos, pode reduzir drasticamente a necessidade de resfriamento ativo. A Microsoft, por exemplo, chegou a testar um data center submerso no fundo do mar, usando a água fria do oceano para resfriar os servidores de forma natural. Outra estratégia importante é usar fontes de água não potável, como água do mar dessalinizada ou água de reuso tratada, para que os data centers não compitam diretamente com a água que bebemos ou usamos para plantar alimentos. Nós, como usuários, também temos um papel. Embora nosso impacto individual seja pequeno, a conscientização coletiva é poderosa. Precisamos entender que a tecnologia tem um custo físico. Ao cobrar mais transparência das empresas sobre seu consumo de água e eletricidade, nós as incentivamos a investir em soluções mais ecológicas. Governos também podem ajudar, criando regras e incentivos para que a construção e operação de data centers sejam o mais sustentável possível, exigindo relatórios de impacto ambiental e promovendo o uso de energias renováveis e tecnologias de economia de água. Olhar para o futuro é entender que a inteligência artificial continuará a crescer e a se integrar cada vez mais em nossas vidas. A questão não é se vamos usá-la, mas como vamos usá-la de forma responsável. A sede da IA por água é um alerta. Mostra que o mundo digital e o mundo físico estão profundamente conectados. Ignorar o impacto ambiental da tecnologia seria um erro gigantesco. Garantir que a revolução da IA seja boa para a humanidade significa também garantir que ela seja boa para o planeta. E isso começa com algo tão básico e essencial quanto um copo de água.